Centro-Sul. Sempre lembrando a você que está conectado conosco que hoje, né, temos aí a honra de estar recebendo o ex-presidente do Grêmio Estudantil, o Kipper, né, popularmente assim conhecido, Gabriel Kipper. A gente chama de Kipper ali porque a gente vai abreviando o nome das pessoas para a gente não acabar não esquecendo, né? Kipper, é um prazer receber você aqui na rádio e vamos conversar um pouquinho como é que foi o período em que você esteve à frente aí do Grêmio Estudantil de Marcelino Ramos. Boa tarde, Kipper. Boa tarde, Henrique. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, tanto pelo site quanto pelo Facebook. É uma honra estar participando aqui do seu programa. Agradeço muito pelo convite e então vamos bater um papo a respeito da importância do Grêmio Estudantil para a comunidade marcelinense e também de como foi a minha jornada enquanto presidente. Kipper, tu assumiu o governo do Grêmio Estudantil mais ou menos em que período? Bom, o Grêmio Estudantil, a cada 2 anos ocorre uma eleição, né? É o que está previsto no estatuto. Porém, com a pandemia, a gente acabou tendo diversos problemas nesse processo. Afinal, estava todo mundo afastado da escola. E por conta disso, então, o meu mandato teria se iniciado em 2020 e teve o seu fim em 2022, né? Porém, a eleição, então a oficialização da minha presidência começou então no ano letivo de 2022, quando foi possível fazer a eleição presencialmente na escola, né? Como é que ficou? Porque a gente fala 2022 ali quando acaba em si não a pandemia, mas as restrições que tinham, né? Como é que ficou o Grêmio ali antes da pandemia? Teve atividades ou ficou parado? Com essa transição do Grêmio Estudantil pré-pandemia para o Grêmio Estudantil pós-pandemia, ela foi uma transição bastante difícil para o Grêmio Estudantil, justamente porque a comunidade escolar ficou muito fragilizada durante esse período de isolamento, né? A gente fala muito na defasagem do ensino, etc., mas também existe uma grande perda na questão social dos alunos, de aluno para aluno, de aluno para professor e em toda a comunidade escolar. Então, com isso, o Grêmio Estudantil Marcelinense ele acabou ficando muito fragilizado durante o período da pandemia, né? Ele entrou em um hiato ali em que não houve nenhuma atividade, justamente por conta das atividades que o Grêmio realiza serem essencialmente atividades presenciais, né? Tradicionalmente temos Jogo das Cores aqui na nossa escola, né? Temos diversas outras atividades, eventos que o Grêmio participa, que o Grêmio promove, que não puderam ser feitos durante a pandemia. Então a atuação do Grêmio Estudantil se tornou muito restrita durante esse período e o Grêmio acabou entrando em um hiato durante toda essa pandemia. Com o retorno às aulas presenciais, né, o Grêmio então começou vagarosamente a retornar às suas atividades normais. Depois que você passa pela eleição, é consagrado ali pelas urnas via a comunidade estudantil, qual foram os projetos? Porque você fica ali no período 2022, né? Isso. 22 até o iniciozinho aqui, até o fim de 2022, porque 2023 você já acaba se formando, né? Mas você também teve participação no Grêmio Estudantil antes, né? Antes de ser presidente, você foi secretário de outras chapas, trabalhou como secretário dos outros grêmios que antecedem o seu, mas no seu período em que você esteve como presidente do Grêmio, qual que foi coisas assim que você se debruçou a sua energia de trabalho para tentar ajudar a comunidade escolar? Bem, eu assumi a presidência efetivamente então no ano de 2022 e permaneci o ano letivo inteiro ocupando esse cargo, que por sua vez era o meu último ano no ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Então eu tive um ano de mandato efetivo ali trabalhando à frente do Grêmio Estudantil. E como eu citei anteriormente, a gente vinha de um Grêmio muito fragilizado por conta da pandemia. Então o principal trabalho foi justamente reerguer esse Grêmio Estudantil e devolver o protagonismo para os jovens. Então a gente começou tentando retomar algumas das atividades que eram tradicionais do Grêmio Estudantil. A maior delas, o maior expoente disso foi então o Jogo das Cores, né? O Jogo das Cores não foi realizado durante a pandemia, porque infelizmente a gente não poderia reunir os estudantes de nenhuma maneira. E após a pandemia, então, a direção da escola não sabia se era viável retornar ao Jogo das Cores. E eu, como presidente do Grêmio, me propus a estar assumindo inteiramente a responsabilidade de organizar e coordenar o Jogo das Cores. Então, eu, juntamente com a minha chapa, organizamos e efetivamos todo o Jogo das Cores durante o ano de 2022.
Mas você falou da sua chapa aqui, velho. Como é que a tua chapa era montada? Quem que eram as pessoas que integravam? Ou quantas pastas tinham ali? Sempre lembrando que o trabalho de ser presidente do Grêmio Estudantil é um trabalho que não é remunerado, né? É um negócio que o estudante, o jovem que se propõe faz porque gosta daquela causa ou tem um ideal, né, a ser melhorado, ou que pode ajudar. E por isso assume a responsabilidade de estar no Grêmio Estudantil. Quem que fez parte da tua chapa, se tu se lembra ainda? Bom, então, a minha chapa ela foi composta por um total de 13 pessoas. A gente teve algumas mudanças durante o ano, saíram 2 integrantes e entraram 2 substitutos, mas essencialmente eu tentei montar a chapa buscando pelo menos um representante de cada turma da escola, que eu acredito que seja bastante importante que cada turma tenha a sua voz ativa dentro do próprio Grêmio Estudantil. Então, essa foi a minha filosofia para montar a chapa. Então, tradicionalmente, conforme manda o estatuto, né, o Grêmio Estudantil é composto pela presidência e a vice-presidência, a tesouraria e as secretarias que podem ser posteriormente definidas pelo presidente. Eu estruturei a minha chapa do Grêmio Estudantil durante o ano 2022 como tendo 3 secretarias, né? Era a Secretaria Geral, né, secretários gerais, a Secretaria do Desenvolvimento e a Secretaria de Mídias. E, posteriormente, foi criada então a Secretaria do Esporte para atender especificamente o Jogo das Cores. Então, são 3 secretarias específicas e uma Secretaria Geral. Nesse período que você teve, você citou ali a Secretaria de Mídias, foi refeito o brasão do Grêmio, né? Exatamente. Então, um dos trabalhos que a gente focou nossos esforços no ano 2022 foi editar chamando as pessoas de volta para olharem para a escola, para olharem para os estudantes, para olharem para o que é o Grêmio Estudantil. Afinal de contas, essa instituição ela teve durante 2 anos basicamente ausente, né? Ela teve desaparecida do convívio das pessoas. Então foi bastante importante para nós trazer de volta o Grêmio para as mídias. E então a gente resolveu estar criando uma identidade visual nova para o Grêmio Estudantil, com a confecção do novo brasão, a nova página do Instagram, enfim, a renovação de todas as mídias do Grêmio Estudantil. Agora, quando a gente fala de Instagram, redes sociais, sempre teve um problema muito grande de uma chapa passar para outra a questão de redes sociais, né? Sempre, de vez em quando, a chapa tem que criar outra. Nesse teu período, conseguiu passar com êxito o Instagram para outra pessoa, conseguirem fazer essa transição? Porque hoje o Keeper não é mais presidente do Grêmio Estudantil, né? Isso. Existe o vice que estava ali, provavelmente deve ter assumido, porque o seu mandato foi interrompido no meio do mandato, né? Por conta da formação, se formou no 3º ensino médio, agora vai para a faculdade. E como é que ficou o Grêmio, né? Situação tanto página quanto projetos, Keeper? Bom, eu busquei fazer uma transição mais adequada possível entre um mandato e outro, porque infelizmente ali, novamente retomando a situação da pandemia, houve uma quebra de transição de governo. Então a transição do governo do Grêmio Estudantil pré-pandemia para o Grêmio Estudantil pós-pandemia, ela não ocorreu, não houve um diálogo entre esses 2 grupos, não houve uma transição adequada. Então, buscando combater isso e buscando estar preparando um sucessor adequado para estar tocando o Grêmio Estudantil nos anos seguintes, eu tentei sempre manter um diálogo aberto a respeito dessas questões e fazer a transição da melhor maneira possível. Então hoje a página do Grêmio Estudantil ela continua ativa, ela está sendo comandada pelo atual presidente e o Grêmio Estudantil também está sendo devidamente dirigido. Eu me lembro muito bem quando eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Antes de ser presidente do Grêmio Estudantil, eu fui vice-presidente, depois fui presidente também. E eu teve 2 diretoras muito importantes que deram muito apoio, né? A causa estudantil. Um foi a diretora Lisolete, que é de longe uma das melhores diretoras, não só do ponto de vista de quem vos fala, mas também de grande público em geral de sociedade, uma das melhores diretoras de Marcelino Ramos. Também tivemos a Dirivenilde, que também deu um apoio enorme ao Grêmio Estudantil, também uma belíssima, uma boa diretora aí do Instituto. Mas o meu Grêmio Estudantil, o Grêmio que eu fiz parte, que a gente ajudou a comandar, ele teve uma diferença muito grande, né? Porque foi a questão, nós estávamos aquele tempo no IEMAR, para o IEMAR, né? Hoje o Grêmio Estudantil ele tem ele pode participar
né, e ele tem essa visão, ele tem uma questão que ele possui no mesmo espaço 2 escolas hoje, né? Sim, sim. Então ele teria que dar um jeito, na minha visão, não sei nem se é possível, mas na minha visão, de uma integração entre as 2 escolas, onde o Grêmio Estudantil poderia se tornar um pouco mais plural também. Mas só quero deixar registrado aqui um abraço muito forte às diretoras que estiveram naquele período juntamente comigo, que foi a Lisolete, também a Avenil. No seu período você teve mais qual diretora presente aí? Bom, enquanto eu era presidente, foi inteiramente mandato da diretora Zenilde, que inclusive ainda é atualmente diretora da escola. No entanto, como você comentou anteriormente, eu já estive no Grêmio Estudantil anteriormente. Antes de ser presidente, já ocupei a secretaria, né? Inclusive seu mandato. E então eu também peguei o último ano da gestão de diretora Lisolete, né? Foram essas 2 diretoras que estavam no comando da escola. E agora aqui, Pera, você saindo do colégio, como é que está o seu dia a dia? Acha muito diferente, né? Como é que é a situação de... hoje a gente acorda cedo para ir no trabalho, para fazer outras 1000 atividades, que não ser aquelas de acordar, ter que ir na escola. Como é que está sendo a sua rotina, né, nesse período de não estar aí nos bancos escolares? Bom, a transição entre o ensino médio e posteriormente o ensino superior ou o mercado de trabalho é sempre bastante brusca, né? É sempre um choque para todo mundo. No meu caso, eu participei do vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui aprovado para o curso de bacharelado em Física e fiz a minha matrícula. Então, em breve, aí no dia 15 de maio, minhas aulas vão estar começando, a cursar a minha graduação, né? Então, nesse período, atualmente, agora, nessas semanas até o dia 15, eu estou basicamente preparando minha mudança para a cidade de Porto Alegre para estar cursando minha graduação, né? Mas, de fato, o contraste entre o que é o ensino médio, o que é a vivência do ensino médio e o que vai ser a vivência do ensino superior é bastante grande. Aqui, entrando na reta final aqui, fizemos uma entrevista curta contigo. Tu deixa para o novo presidente ou para os novos presidentes do Grêmio Estudantil, tu deixa alguma mensagem, algum conselho? Bom, eu desejo um bom governo para vocês, para todos vocês que virão depois de mim, porque eu sei que o Grêmio Estudantil não vai acabar, que o Grêmio Estudantil é uma causa que vai continuar existindo, porque ela é uma causa muito importante de representatividade dos alunos, de aluno para aluno. E agora, com a junção das 2 escolas no mesmo espaço físico, eu entendo isso como uma grande oportunidade para o Grêmio se expandir, novos horizontes para essa instituição, uma maneira de se reinventar, né? Então eu desejo boa sorte para vocês e eu espero que tenham todos um bom governo. E eu agradeço, Kipper, muito você ter dado essa entrevista aqui para a Rádio Web Centro-Sul, né? E espero aí que agora você, indo buscar a carreira acadêmica, tenha muita sorte e também que essa vivência que você vai ter agora em Porto Alegre também seja aí muito proveitosa. Agradeço muito você de ter vindo aqui no espaço da Rádio Web Centro-Sul. Agradeço pelo convite, Henrique, sempre uma honra estar participando aqui do seu programa e agradeço também por me desejar essa sorte aí nessa carreira acadêmica, porque eu sei que vai ser uma caminhada bastante difícil, mas a gente está disposto a enfrentar o desafio para ir em busca do sonho. Muito obrigado. E para você que está conectado conosco aí pelo nosso site, e também essa entrevista será postada no Facebook daqui a pouquinho, quero lembrar você que dia 2 temos entrevista com o coordenador do SUTRAF, de Marcelino Ramos. Não perca. E hoje tem aí o show do Guri de Uruguaiana aqui em Marcelino Ramos. O pessoal da rádio também vai estar presente lá e eu conto com a presença de todos vocês. Sui montaña, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel